A Consciência, Dr. Norberto Kepp. Esse livro apresenta algo que todos acreditam ser desagradável. Não apenas você, mas qualquer pessoa não quer saber de ter consciência, pois pensa que ela dói, mesmo que forneça força. Dr. Norberto Kepp escreveu esse livro para ler, meditar e colocar em ação as descobertas das quais não se pode mais fugir, se é que algum dia conseguiremos. Oitava parte da realidade social. A paz no mundo não tem sido atingida em razão do uso de uma técnica errônea. Estamos por séculos buscando viver apenas o lado bom da existência e tentando escapar do negativo. Tal atitude tem provocado um cenário de conflito permanente, precisamente com as tendências que escondemos e, por isso, não as conseguimos controlar. Esta atitude já tem o propósito de confundir o aparentemente bom com o verdadeiro, que está no fundo do nosso interior. Por isso, bem antes daquilo que procuram alegar como bondade. Desta maneira, fortalecendo o processo de projeção a um nível intolerável, planejando colocar a culpa de todos os desmandos no próximo e em um país ou outro dentro da esfera internacional. Ou pior, insistindo em alimentar tal perspectiva sem dar tempo para uma melhor avaliação psicológica. Freud identificou a referida situação humana-social somente no final de sua vida, quando foi constrangido a abandonar Viena, perseguido pelo nazismo. Mas vinha se dedicando a temas sociais há bastante tempo, dado o próprio processo de evolução psíquica que se propusera. A Terra foi criada para o homem, contudo, o próprio ser humano fez tudo para não torná-la adequada a ele. A doença psíquica é originária do ato de vontade, visivelmente, enquanto a moléstia orgânica e a social advém dele, evasivamente. Não temos outra saída, senão a consciência que vem emergindo após tantos anos de obscuridade psíquica. Da verdade. O ser humano é essencialmente inimigo da verdade, não por não desejá-la, mas porque insiste em viver em vê-la como mentira. De outro modo, não desejamos chegar à realidade para não ter que alterar os próprios hábitos. Por conseguinte, essa aversão é realizada através de uma atitude definida, mas que queremos torná-la imperceptível. O Dr. Kepp está tentando conscientizar e se conscientizar do assombroso engano que a civilização vem cometendo a respeito daquilo que denominou realidade ou verdade. Por esse motivo, criamos a doença física, a mental e a social, numa firme determinação de evitar contato com a própria verdade ou a do outro. Todavia, o Dr. Kepp crê que tal ocorrência conscientizada leve o homem a reconsiderar sua posição, retornando ou iniciando uma jornada correta. É certamente muito angustiante descobrir que nos enganamos quase a vida inteira, mas seria muito pior se não tivéssemos a possibilidade de compreender esse fenômeno. E essa captação é o que chamamos de verdade, enxergar os próprios erros. A verdade existe por si e o ser humano está sempre fugindo dela. Por quê? Pelo método psicológico invertivo que redunda na enorme angústia atual, opressora da vida psíquica, sendo o ponto central da criação, de onde parte a evolução ou o desastre, na medida em que se resolve lutar contra a consciência da realidade. O autor adverte que permanecemos no processo invertivo por livre decisão da vontade, para tentar fugir à consciência. É preferível uma pessoa violenta que luta declaradamente contra a verdade do que o passivo que imagina não se importar. O primeiro, com certeza, provocará uma reação contrária psicossocial que obrigará o outro e a si próprio
a tomar uma atitude quase sempre positiva a respeito. O indivíduo tem um impulso básico e universal, o de recusar de início tudo o que recebeu, desde as coisas externas até e principalmente as internas. Ele sempre se demonstrou um lutador, contudo contra a realidade. Sendo assim, imediatamente entra pela via da destruição sistemática e contínua da verdade. Por que então construímos o seu oposto, o antitipo ao processo da criação? Temos certas atribuições idênticas e contraditórias, mas sempre fechamos olhos e tentamos negar o que encontramos e somos, querendo poder superar-nos e tornar-nos outros criadores. Não aceitamos nossa situação de intermediários e queremos determinar o que já é determinado. O Dr. Kepp crê também no motivo psicológico de tentar evitar a percepção do verdadeiro interior anterior ao que imaginamos, mas que necessita de nossa força de vontade. Do significado da inveja. O termo inveja vem da palavra latina invidia, a mesma raiz do verbo ver, video, e o vocábulo in tem o sentido de ausência. Por isso, o significado dessa tendência é o da cegueira, melhor ainda, de não querer enxergar ou manifestar qualquer afeto. É o desejo exagerado de destruir qualquer visão, a antivida ou a anti-análise. Melanie Klein aproveitou o estudo de Freud sobre a inveja do pênis, notando tal tendência nas psicoses mais graves. Nas descobertas mais recentes de Kepp, ele pôde vislumbrar que o centro da questão reside no desejo do contato ou não com tal realidade, que é semelhante a dizer no querer captar ou não esse sentimento. Ele ainda afirma que tal intenção de inveja é o da inércia, da estagnação, uma recusa constante e sistemática contra qualquer ação, uma destruição admitida da própria vida, uma busca enganadora da ignorância, um esforço total para o nada. Para visualizar o volume de inveja, considere olhar o grau de cegueira em que se quer viver. Para ver o tamanho do ódio, veja-se a distância que se estabeleceu com o outro. Ódio, em grego, misos, kos, significa aversão. Portanto, uma atitude de distanciamento da verdade do objeto, de outra pessoa. Não importa. Ele é sempre a negação da realidade. No instante em que uma família envia um de seus membros para fazer análise e ele começa a evoluir, é imediatamente retirado. Por quê? Por causar inveja em seus parentes. Há também outros motivos. Dentre os motivos mais relevantes é o medo que a família tem de ver a realidade através da pessoa que enviou a análise. Quando se menciona que se tem problemas com a realidade da existência, trata-se de uma colocação totalmente errada. No máximo, poderíamos dizer ter problemas com a fantasia, a imaginação sobre a existência, jamais com ela mesma. A sanidade psíquica é a capacidade de ver os erros, as próprias deficiências e dificuldades. Cessão é viver a doença. Praticamente sinônimo de inveja é alienação. Da validade da religião. Até o momento, pelo menos os seus cultores têm procurado colocar a resolução de todos os problemas humanos nas costas do próprio Criador, como se ele os tivesse feito. Contudo, dentro desta estima, os seus adeptos poderiam objetar: neste caso, não há necessidade de religião. Neste caso, trata-se de um erro de atitude e não de essência. A religião jamais pode ter a imperfeição do ópio. Ela trabalha com a consciência para tirar adeptos da posição de necessitados sociais. Quando se contemplam igrejas vazias,
as ordens religiosas vendendo seus conventos, os sacerdotes e freiras abandonando seus trabalhos, temos de admitir que está havendo qualquer coisa muito estranha. A palavra religião vem do latim religare, significando o ato de ligar a algo novamente. O religioso diria a Deus e a ciência psicológica a própria realidade. A ideia do paraíso terrestre tem o sentido de total alienação, até que após a expulsão o ser humano resolvesse procurar novamente o contato com a sua verdade, como a única possibilidade de encontrar a paz. E o recurso que achou mais adequado foi a religião. Por isso, a instituição religiosa aspirou carregá-lo para o paraíso perdido, o que equivale à alienação absoluta novamente. Como se apresenta clarificado, o referido processo não funcionou e os templos se encontram cada vez mais abandonados. Por que então não reconsiderar sua finalidade patológica para torná-la sã? Os sacerdotes e ministros de várias crenças precisam realizar uma volta de 180 graus em seus conceitos para entrar no rumo da conscientização. Podemos dizer que o indivíduo ateu é um alienado e quanto mais próximo da verdade, mais são e perto do Criador. A palavra fé vem do latim fides, ei, significando consciência, sinceridade, e do grego pistis, kos, fé, confiança no outro, crédito, fidelidade, fiança, garantia, pacto. Por isso, antes de tudo, possui o sentido psicológico. Fé é algo que existe dentro do ser humano, movendo no exterior através das instituições sociais, conforme o grau de fidelidade que possua, mesmo que a maior parte da humanidade deseje imaginar que crença vem de fora, organizando tudo para nós. Por esta razão, simplesmente não existe uma crise religiosa, mas, em geral, é uma percepção da rejeição à fé, à realidade, a tudo que é verdadeiro. Se o homem organizou as sociedades religiosas, foi devido à percepção de seu próprio fundamento saudável. Se a deturpa, vez ou outra, é devido ao seu aspecto patológico, artificial. Grande parte dos indivíduos que se dizem inimigos de Cristo e que não apreciam na realidade é a ideia que os grupos fanáticos transmitiriam sobre sua figura, como se fosse um ser instigante, como eles mesmos. Dos períodos psicossociais. Segundo o Dr. Kepp, o fator consciência é instantâneo. Caso o indivíduo deseje de um instante para o outro, pode alçar a um nível melhor. Ele acredita que cada indivíduo ou sociedade prefere permanecer numa atitude que considera mais conveniente e a isso classificam-se períodos. Inclusive, essa divisão pode servir de alegação aos que, por força, desejem justificar sua conduta, justificando estar mais atrasado no processo evolutivo. É provável que, em pouco tempo, o ser humano passe de um estado primitivo para o superior, mesmo que a cultura passe a ideia de que isso exigiria muita demora. Perenemente, nota-se tal fenômeno. No cenário nacional, também podemos observar tal realidade, quando um país se torna evoluído em muito pouco tempo, bastando o surgimento de poucos indivíduos geniais que removam os grupos dominantes de sua inércia. Tudo é uma questão de mudança de conduta. O conceito de uma evolução lenta e gradual já foi um mecanismo criado por nós para prolongar o máximo possível o encontro com a consciência. Nós a desejamos em porções menores, homeopáticas, de modo mais lento possível, com o objetivo de ganhar tempo, como se fosse um prejuízo. Da evolução. Ocorre um fenômeno curioso ao nosso progresso. Ao mesmo instante em que exigem mais do ser humano,
está levando-o categoricamente a um caminho errôneo, totalmente comprometido. Assim, temos de lutar contra o sentido falho da civilização, começando um duplo esforço para não se deixar enterrar por ele e, simultaneamente, tentar desenvolvê-lo como se deve. A evolução vai tornando certas necessidades que eram básicas, psicossociais, em supérfluas. Por exemplo, as carreiras do religioso e do militar, e, eventualmente, até o do dirigente, por menos como conhecemos. No momento atual, não é o mais importante que alguns indivíduos preguem a existência do Criador, pois ele foi descoberto pela própria ciência. A evolução é sentida como um fracasso, pois trata-se da conscientização dos problemas. Então, o indivíduo se pergunta como se conscientizar a própria nulidade. Eis o caminho, um único roteiro da maturidade. Ver sempre o que não somos, pois tudo o que fomos virá por acréscimo. O povo é uma massa inconsciente, disforme, que filósofos e políticos apregoam constantemente. O Dr. Kepp crê que é apropriado rever tal conceito, pois ele tem referido o desejo dos grupos dominantes no intuito de conservar o povo afastado de suas decisões. Da dialética. Enxergamos a vida como uma punição. Vivemos como condenados, presos a contingências desagradáveis, continuamente, mas esperando sempre a melhora, como se fosse libertação. Tal sensação não é comum a todos nós? Caso o mundo fosse aristotélico, não haveria religião, psicanálise ou qualquer método de alívio para o homem. Mas ele é profundamente platônico, dividido, sofredor e maravilhoso. Este sim reflete a sua realidade. E não apenas o universo é separado, como principalmente o ser humano, solicitado sempre por dois polos, no interior e no exterior. Aparenta que Aristóteles fala o que deveria ser, e Platão o que é realmente. Um é superlógico e racional e o outro real. O primeiro homogêneo, o segundo dialético. Porque o ser humano evitou por todos esses séculos dialogar com suas próprias tendências, aceitar mesmo externamente as opiniões opostas. Podemos colocar tal atitude no atraso psicossocial em que vivíamos. Mas, agora, por que não mudamos? O Dr. Kepp acredita que o motivo pelo qual ainda estamos inertes é a fuga da percepção dá uma enorme vantagem. Crer também que a ilusão é o nosso bem e procuramos viver segundo os ideais que temos em mente e não de acordo com a realidade. Estamos chegando a um período civilizacional em que se está acabando com toda a cegueira das doutrinas filosóficas, religiosas e científicas, que vem mantendo a humanidade presa ao terrível preconceito, superstição e hipóteses estapafúrdias. E a única maneira para sair daí é acatar o dialetismo, que consegue dar respostas que procuramos. Por essa razão, uma norma, por mais vanguardista que se apresente, subitamente entra pelo obscurantismo amedrontador. Um grande gênio revela terríveis preconceitos e toda a sociedade treme em suas bases pela bravura dos mais destemidos. Precisamos ter um pé na frente e outro atrás, se desejamos caminhar, pois este único é que empurra o primeiro. A vida psíquica tira seus exemplos da física, de um modo em que o mesmo método tem efeito idêntico numa e no outra. Por exemplo, os medicamentos prejudicam tanto o organismo como alienam o espírito. A possibilidade de eliminar uma sintomatologia orgânica ou psíquica resulta no aumento de perturbação para ambos. Precisamos identificar a existência de dois elementos praticamente opostos que operam o nosso equilíbrio, se forem devidamente manipulados. Caso questione o motivo da impossibilidade de uma absoluta sanidade psicológica,
Kepler poderia meramente dizer algo retirado dos estudos passados, como o motivo de não sermos os puros espíritos da filosofia cristã. Precisamos suportar dois componentes distônicos, que poderiam se tornar sintônicos caso nos conscientizemos de sua distonia. A doença orgânica surge pela ausência da conscientização de neurose. O mal orgânico pode ser dispensado, não o psíquico. Somente o processo dialético pode chegar à essência das coisas. Do dualismo universal. As duas forças universais fundamentais do universo são a gravitação e o eletromagnetismo. Praticamente todos os fenômenos da natureza são produzidos por elas. Uma outra questão fundamental: a luz é constituída por ondas ou partículas. Este é um dos aspectos da dualidade mais profunda e notável que atinge toda a natureza. Na vida psíquica, ocorre o mesmo. Existem a coisa e a consciência, ou a coisa e a inconsciência, e o seu dualismo é constante e universal. De modo que a ciência física chegou ao antagonismo de ver ondas de matéria e partículas de luz, mesmo que haja conversão. Deste modo, para entender o ser humano, fatalmente temos que vê-lo em função do espaço e tempo, não como eles agem no homem, mas como nós os vivenciamos. Posicionando tal entendimento no homem, podemos notar que somos constituídos pela união física de dois seres. Depois, percebemos que, no próprio interior, somos subdivididos, citando a famosa tese platônica de alma e corpo. Mas sabemos que possuímos um psiquismo e um organismo, sofremos influências dos sentimentos e da natureza biológica, e assim por diante. A incrível equação de Einstein E é igual a mc², demonstrando que a massa e a energia se equivalem e que somente a velocidade dos elementos constitucionais determina o seu estado, serve de incrível esclarecimento para o processo dialético da vida psíquica. Caso coloquemos a velocidade da área da física para a vontade do psíquico, entenderemos muito dos mistérios que repousavam escondidos a respeito do ser humano. Em determinada ocasião, o Dr. Kepler observou uma andorinha expulsando um gavião de sua área, usando sua velocidade para atacá-lo e fugir dele. Quando ele perseguia, quem tem maior rapidez compensa sua ausência de força. A vida psíquica rege-se pelas contradições dialéticas que colocamos no universo físico. Apresentam-nos que o infinitamente grande se identifica com o desmensuradamente pequeno e que o que parece inatingível volta ao seu ponto inicial, fechando o ciclo da criação. Qual o motivo que Einstein não conseguiu completar sua teoria do campo unificado, dentro do qual todas as percepções do homem em relação ao mundo e todas as suas abstratas instituições da realidade, matéria, energia, espaço e tempo, confundir-se-iam numa só coisa? O Dr. Kepler acredita que essa divisão é mesmo a essência da criação e qualquer tentativa para unificá-la redundaria em sua destruição. Até a chamada filosofia tradicional sempre trabalhou na base de dois elementos distintos, matéria e forma, potência e hábito, local e espaço, quantidade e qualidade, inércia e movimento, confirmando o que o famoso físico expôs em sua teoria da relatividade, sobre a necessidade de um outro agente para conhecer o primeiro. Por exemplo, para se conhecer o movimento de um astro no espaço, temos de usar outro ponto de referência. O universo, apesar de se apresentar simples, o homem quer torná-lo complexo, mas de tanto complicá-lo, nota o erro que está cometendo, voltando a simplificá-lo. O ser humano constitui um universo em si. Qualquer elemento vindo do exterior jamais poderá modificar sua vontade. Algo autônomo.